a Deus. Bendito e eterno Deus, soberano Pai, louvamos ao Teu santo nome, Senhor, porque sabemos que Teu Espírito está aqui nesta noite, que certamente, meu Deus, vidas serão alcançadas para a glória do Teu santo nome através deste instrumento que o Senhor aqui nos trouxe, meu Pai, na noite deste dia. Seja com ele, seja com cada um de nós, meu Deus, também tirando os empecilhos, os garranchos, Pai, os impedimentos, para que vidas sejam entregues nas Tuas mãos na noite deste dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém, diga graças a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Feliz por estar aqui, grato a Deus. Queria louvar a Deus pela vida do meu bispo, por nos dar a confiança de estar ministrando aqui mais uma vez. Queria louvar a Deus também pela vida do meu irmão Maviael Júnior, juntamente com toda a direção do Doulos Adonai. Que Deus abençoe. Sem muita perca de tempo, vamos fazer a leitura da palavra. Eu gostaria de ler 2 textos com o irmão. O texto base da festividade é Amós, capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Amós, no capítulo de número 4. Livro do profeta Amós, capítulo de número 4. Quem achou, diga amém. Aí o que nós vamos fazer? Pega o marcadorzinho da Bíblia e marca aí esse texto. Marca ele para não perder. Marca Amós, capítulo 4. Quem marcou, diga amém. Agora vamos abrir a Bíblia lá na primeira epístola de João. 1 João. Primeira João. No capítulo de número 4. 1 João, capítulo de número 4. Quem achou, diga amém. Vamos fazer a leitura do verso de número 7. E diz assim a palavra do Senhor: Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Agora vamos voltar lá para Amós, no capítulo 4, aonde deixamos marcado. Vamos ler o versículo 12, amém? Amém? Diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Olhe para cá. Prepara-te. Prepara-te. Olhe só que palavra consistente. Prepara-te. Dependendo da entonação com que essa palavra for falada,
ela chega até a causar medo em quem a ouve. Sim ou não? Agora, imagine o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dizendo para você: prepara-te. Deus dizendo para você: prepara-te. Mas se preparar por quê e para quê? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Se preparar para um encontro com o teu Deus. Esse texto ele é lindo e ao mesmo tempo ele é assustador. Quando eu fui informado que esse seria o texto base dessa festividade, e súbito, assim no mesmo instante, eu pensei comigo mesmo: irei ministrar uma palavra sobre o arrebatamento. Sim. Por quê? Porque aos meus olhos era isso que esse texto ele me propunha. E eu pensei: vou ministrar uma palavra sobre o arrebatamento e está tudo certo. Mas louvado seja Deus por nos lembrar que assim como os céus eles estão mais altos do que a terra, assim são os caminhos de Deus mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos pensamentos. E o Espírito de Deus então começou a me conduzir por caminhos altos. E ao longo desse caminho, o Espírito de Deus começou a ministrar algumas verdades ao meu coração dentro desse versículo. O Espírito de Deus me fez perceber que nós não podemos falar de um encontro com Deus sem antes perguntar qual Deus esperamos encontrar. Repito, não podemos falar de um encontro com Deus sem antes perguntar qual Deus acreditamos que um dia encontraremos. Está querendo dizer o que é com isso, Pedro? Que existem outros deuses? Está querendo dizer que existem mais de um Deus? Não. Isaías capítulo 45, verso 18, registra: assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra. Eu sou o Senhor e não há outro. Estou ciente disso, que somente o Senhor, Ele é Deus. Somente o Senhor. Contudo, muitos dos que se dizem crer em Deus, no fundo, não creem em Deus. Pelo menos não no Deus que verdadeiramente é, não no Deus que de fato se revelou em Cristo Jesus. A nossa geração, ela é uma fábrica de ídolos. E infelizmente a grande maioria das pessoas, elas acreditam em um Deus de fabricação humana. Acreditam em um Deus distante, em um Deus remoto, em um Deus que não sente, um Deus que não se envolve, um Deus que não se importa com eles. Não se engane. Quando eu falo de um Deus de fabricação humana, eu não estou me referindo apenas às imagens e às esculturas. Às vezes esse Deus, ele é criado, ele é fabricado em nossas mentes. Um Deus falso, fabricado por falsos ensinos, que foram ensinados por falsos mestres, que são sustentados pela nossa ignorância e pelo nosso comodismo. É triste, dói, é duro de se ouvir, mas é uma realidade. É uma realidade, infelizmente. Todavia, a boa nova é que o Pai enviou seu Filho ao meio da dor e da confusão humana, a fim de nos reconciliar
consigo mesmo. E agora Ele nos dá o seu Espírito para nos acompanhar nas lutas da vida. Isso é lindo, vale até repetir. O Pai enviou seu Filho para o meio da dor e da confusão humana, a fim de nos reconciliar consigo mesmo. E agora Ele nos dá o seu Espírito para nos acompanhar nas lutas do dia a dia. Glórias a Deus. Entenda, por favor, não me interprete mal. O que acontece é que muitas pessoas têm uma pequena percepção de Deus. Muitas pessoas têm uma pequena visão sobre Deus. Uma visão limitada. Uma visão muito limitada sobre Deus. Porém, essa noite, eu gostaria de conversar sobre isso com vocês. O Deus vivo, Ele é trino. E a trindade, ela é boa, nova. O Deus vivo que nós iremos encontrar, Ele é trino. E a trindade, ela é boa, nova. Iremos conversar um pouco sobre a trindade essa noite. Olhe para mim e me entenda. Trindade. Antes de qualquer coisa, antes de iniciar a conversa, eu gostaria de deixar bem claro que a palavra trindade, ela não está registrada na Bíblia. Repito, a palavra trindade, ela não está registrada na Bíblia. Porém, embora a palavra trindade não esteja registrada na Bíblia, o conceito da trindade, ele é claro e evidente em toda a Bíblia. Então, de onde foi que surgiu essa palavra trindade? A palavra trindade, ela surge em meados do século III para o século IV, quando os cristãos resolveram sistematizar aquilo que já estava exposto e evidente em toda a Bíblia. E trindade foi a palavra que eles escolheram para definir o Deus que é três pessoas partilhando de uma só natureza. Um Deus triuno. O conceito da trindade é visto por muitos como um assunto difícil. E por ser um conceito difícil de se entender, muitas pessoas acabam deixando a trindade de lado e tratando a trindade como se fosse algo irrelevante. Porém, se nós deixarmos a trindade de lado e tratarmos ela como algo irrelevante somente porque nós não conseguimos compreendê-la, é a mesma coisa de estarmos deixando o Deus de lado e tratando o próprio Deus como se fosse algo irrelevante. Porque o Deus vivo, Ele é trino. Entenda isso. Mas sabe qual seja talvez um dos problemas para a humanidade aceitar ou para nós aceitarmos a trindade? Talvez seja porque para muitas pessoas a trindade ela não faz sentido. Para algumas pessoas a trindade ela não se encaixa dentro dos padrões da lógica humana. Porque pela lógica humana é impossível fazer com que 1 mais 1 seja igual a 1. É impossível pela lógica humana. Só que nós temos que entender que a trindade, ela não é um problema matemático. Deus não é um problema matemático. Nós não estamos aqui tentando fazer com que 1 mais 1 seja igual a 1. Nós estamos afirmando que três pessoas divinas partilham
de uma só natureza divina de maneira maravilhosa. Sabe talvez qual seja o maior dos problemas para aceitarmos a Trindade? Talvez seja o nosso desejo pelo controle. Talvez seja o nosso desejo por estar no controle. Como assim? Entenda. Na maioria das vezes, quando nós vamos tentar conhecer algum assunto, nós aplicamos termos meio que agressivos. Termos que refletem controle. Termos que refletem domínio. Como, por exemplo, aprender um assunto. Buscar conhecimento. Guardar conhecimento. Reter conhecimento. Às vezes vamos até mais além e dizemos, olha, eu domino esse assunto. Mas ainda bem que o Deus vivo, ele não pode ser conhecido dessa forma. Nós não podemos controlar a Deus da mesma forma que controlamos uma ideia. Nós não podemos dominar a Deus da mesma forma que dominamos um assunto. Nós não podemos segurar a Deus da mesma forma que seguramos o conhecimento. Nós não podemos esperar que o Deus vivo, ele caiba dentro dos padrões da lógica humana. Deus, ele está muito além da minha compreensão. Deus está muito além do meu controle. Deus está muito além do meu domínio. E é por isso que ele é Deus. A humanidade jamais vai conseguir compreender Deus em sua totalidade. E isso incomoda muita gente. Isso se torna difícil para muita gente. Porque nós pensamos que conhecer é poder. E quando nós conhecemos algum determinado assunto, nós se sentimos no controle da situação. Mas no tocante a Deus, jamais conseguiremos compreendê-lo em sua totalidade. Embora não possamos compreender a Deus em sua totalidade, nós podemos conhecê-lo verdadeiramente. Mesmo sendo Deus para muitos uma loucura, nós podemos experimentá-lo dentro de nós. É por isso que Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, o verso 18 ao 25, Paulo disse: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, porque aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Porque os judeus buscam conhecimento. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam conhecimento. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Loucura para os judeus, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas poder de Deus para nós que somos salvos. E teremos uma pequena conversa. Queria deixar bem claro que nós não iremos tentar aqui essa noite entender como é que a Trindade funciona. Não iremos fazer isso, até porque não conseguimos. Iremos apenas considerar algumas verdades sobre a Trindade. E para iniciar, eu gostaria de começar falando sobre a unidade e a singularidade de Deus. Entenda isso. De início, eu poderia já começar afirmando: Deus, ele é um.
Deus não é dividido em três partes como se fosse uma laranja. Não são três deuses. É um único Deus. Para entendermos melhor isso, nós temos que ir até o coração da fé israelita. Marcos capítulo 12, verso de número 28, registra uma ocasião. E lá em Marcos capítulo 12, nessa ocasião, um mestre da lei faz uma pergunta a Jesus. E ele perguntou a Jesus: qual é o maior dos mandamentos? E a resposta de Jesus foi para ele assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Essa foi a resposta de Jesus. Agora observe a resposta de Jesus. Jesus, ele inicia a sua resposta fazendo uma citação. Jesus, ele cita Deuteronômio capítulo 6, o verso de número 4. Que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa citação que Jesus faz no início da resposta, ela é uma declaração de fé do povo de Israel. Provavelmente a maior declaração de fé do povo de Israel. Essas palavras que compõem essa citação ou essa declaração, em hebraico são conhecidas como Shema. O que é o Shema? O Shema é essa declaração de fé do povo de Israel em um único Deus, em um Deus único. E por que essa declaração ela é tão importante? Entenda o contexto. A nação de Israel, ela era cercada por outras nações. E essas nações que rodeavam a Israel, elas adoravam a outros deuses. E o povo de Israel foi chamado para se afastar desses deuses e adorar somente a Yahvé. Tanto é que no primeiro mandamento, que está registrado em Deuteronômio capítulo 5, verso 7, Deus, ele diz a Moisés: olha, não terás outros deuses diante de mim. Quem está me entendendo, diga amém. Aí surge uma pergunta: existem outros deuses? Não. Essa conversa de outros deuses, ela é no fim retórica. Ou seja, os outros deuses só existem porque são nomeados e adorados. Mas no fim, eles não existem. É por isso que 1 Reis, capítulo 8, o verso 60 diz: só o Senhor é Deus. Só o Senhor. O salmista no Salmo 96, o verso 4 e o 5, ele diz: porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus e a majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Isaías capítulo 45, verso 18, registra: assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, eu sou o Senhor e não há outro. Somente o Senhor é Deus. E conseguiu entender que somente o Senhor é Deus, diga amém. Agora que nós contemplamos a unidade e a singularidade de Deus, para onde é que nós vamos? Vamos contemplar um pouco sobre a pluralidade dentro desse único Deus. E para que eu e você entenda isso, eu gostaria que você me acompanhasse na Bíblia. Se você puder e se você quiser, é claro, na medida que eu for falando, você vai me acompanhando. O que é a pluralidade dentro de Deus? Entenda, acabamos de falar sobre o Shema.
Recapitulando, o que é o Shema? É uma declaração de fé israelita que declara que somente o Senhor é Deus. Isso é o Shema. Agora, esse único Deus, ele é rotulado pela Bíblia como Deus Criador. O Deus que criou os céus e a terra. E nada melhor para compreender esse Deus do que irmos ao princípio. Portanto, vamos abrir a Bíblia no livro do Gênesis. Vamos abrir no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Olhe para cá. O primeiro capítulo do livro do Gênesis, ele registra o relato da criação. Deus, ele criou todas as coisas de maneira organizada em 6 dias. E no 6º dia, agora Deus resolve criar o homem. Agora vamos observar o que o texto diz sobre a criação do homem. Verso de número 26. Primeiro capítulo, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olhe para cá. Perceba que o próprio Deus está falando. E ao invés dele falar, eu farei o homem a minha imagem, ele diz, olha, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pluralidade. Um registro parecido se repete no capítulo 3. Olha o capítulo 3. Capítulo 3 que relata o momento da queda do homem. E após a queda, vamos ver o que Deus disse no verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um último registro. Gênesis capítulo 11. Em Gênesis capítulo 11 relata a construção da Torre de Babel. Depois do dilúvio, os homens resolveram edificar uma cidade, e nessa cidade resolveram fazer uma torre, cujo topo tocasse os céus. Aí o texto diz que o Senhor, ele desceu para observar a construção dos homens. E vamos ver o que foi que Deus disse no verso 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Aí Deus diz no verso 7: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Olhe para cá. Perceba que em todos os textos que nós lemos, é o próprio Deus falando. E quando Deus fala, ao invés dele falar usando o singular, Deus, perceba que ele, em todos os textos, ele usa verbos e pronomes plurais. Como por exemplo, façamos a nossa imagem, nós desçamos. Isso aqui é incrível. Por quê? Porque isso sugere uma conversa dentro de Deus. Ele se dirige a Ele mesmo. Pluralidade dentro de Deus. E isso só pode acontecer porque simplesmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Entenda isso, já vou finalizar. Algumas pessoas pensam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas diferentes.
eles pensam que o Filho e o Espírito Santo, eles são simplesmente representantes de Deus. Porém, a Bíblia nos ensina que o Filho é o próprio Deus e o Espírito, ele também é o próprio Deus. Certa feita, Jesus, ele disse: olha, eu e o Pai somos um. Em outra ocasião, Jesus estava orando e em meio à oração ele disse: olha, Pai, guarda eles para que eles sejam um, assim como nós somos um. E o Espírito, 2 Coríntios vai registrar que o Senhor é o Espírito. 1 João capítulo 5 diz: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um só. Queria finalizar aqui, olhe para cá. Quem sabe você olhava para a cruz e não conseguia enxergar o amor de Deus refletido na cruz. Por quê? Porque quem sabe talvez você olhava para ela pensando que eram 3 pessoas diferentes. E com essa visão, a cruz se tornava um ato cruel e vingativo, e não refletia o amor de Deus. Quem sabe você olhava para a cruz e só conseguia ver a imagem de um pai irado que estava ali na cruz, punindo o seu filho. E por isso você via a cruz como um requinte de crueldade. Mas hoje, Deus marcou o encontro conosco. O encontro com Deus é hoje. E Ele marcou esse encontro para dizer para nós de maneira simples, perdoe a minha simplicidade, mas Ele queria dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um só. E quando nós conseguimos entender que esses 3 são um só, daí nós percebemos a dimensão do amor de Deus. Nós entendemos que a salvação, ela não foi arrancada à força da mão do Pai. O Filho, ele não arrancou a salvação da mão do Pai. O Filho e o Pai estavam juntos, reconciliando o mundo na cruz. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, ele vai dizer: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Nós conseguimos ver o amor de Deus refletido nisso aqui, porque Deus, Ele não precisou mandar outra pessoa para a cruz para pagar o meu e o teu preço. Deus, Ele exigiu o resgate, Ele proveu o resgate e Ele se tornou o resgate. E aí está o amor de Deus. Não em mandar outra pessoa para a cruz, mas em ir Ele mesmo para a cruz por causa de mim e por causa de você. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós. O amor de Deus, Ele nos constrange. Ah, meu irmão, se você conseguisse entender isso, se você conseguisse entender a obra da Trindade refletida na cruz, a unidade de vontade e a constância de caráter de Deus naquele momento. Jesus não estava ali indisposto, obrigado, não. Eles estavam atuando em conjunto para reconciliar o mundo. João capítulo 3, o verso 16, o Pai entrega seu Filho para nos salvar. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 19, o Filho morreu e assim somos reconciliados ao Pai pela morte do Filho. Romanos capítulo 1, o verso 4, o Pai ressuscita o seu Filho mediante a
o Espírito, e Ele está vivo para o século dos séculos, e a voz de Deus, ela brada dentro da tua alma nessa noite, dizendo: eu te amo, aleluia, eu te amo, eu te amo, eu te amei primeiro. Glórias a Deus. Se você consegue ouvir essa voz, se você consegue entender o tamanho desse amor, por favor, não resista. Eu queria convidar você que ainda não teve um encontro com esse Deus. E eu queria dar um conselho a você. Se eu fosse você, eu mergulhava nesse reservatório de graça, enquanto ele está aberto, porque chegará um tempo que não haverá mais tempo. Hoje Deus te convida para encontrar com Ele em tempo de graça e de misericórdia, em tempo de amor. Deus, Ele te convida para partilhar dessa unidade. Deus te convida para estar em comunhão. E se você consegue ouvir a voz de Deus te chamar, por favor, não resista. Pelo amor de Deus, não resista. Porque hoje é tempo de graça. Mas um dia esse Deus, Ele vai voltar em cima de um cavalo branco, na sua cabeça uma coroa de ouro, o seu cabelo alvo como a lã, os seus olhos como chama de fogo, na sua boca uma espada afiada de 2 gumes, no seu peito, segundo a lei de Melquisedeque, ele trará um cinturão de ouro escrito sacerdote eternal, e na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na frente dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abraça. A terra na frente dele será como o jardim do Éden, mas atrás dele um frio e desolado jardim. Sim, nada lhe escapará, porque os seus cavalos virão mais rápido do que as águias, e a sua espada penetrará no mais profundo da alma. E ai daquele que ficar, eu vou repetir, ai daquele que ficar, escuta, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Jesus vem, Jesus vem, e Ele te convida hoje para se encontrar com Ele.